Jesus não mudou. A doutrina de salvação não mudou. Aí, tá vendo que ele fala de uma coisa e a ideia que está na mente é outra? Ele está falando nós estamos falando, né, doutrina de salvação, não é o Salvador. Não. A questão de sistema religioso é o sistema religioso do processo adversário do Criador, do Salvador, que matou ele. Matou ele. E aí a gente simplifica, né? Porque aí é simplificar, é traduzir em miúdos. Culto divino, santuário terrestre, figura sacerdotal. Figura sacerdotal. É simplificando, Sim. para a pessoa conseguir entender o básico. Os evangelhos não mudaram. Quem está falando disso? As epístolas e cartas não Ninguém questiona isso, irmão Ninguém Carlos. tá dizendo Claro que essa isso não vai mudar, rapaz. mudaram. A doutrina não mudou. Não. O Espírito Santo não sofreu modificações. Na verdade, para vocês religiosos, sim. Ele não fazia rodopiar, agora faz. Ele não fazia cair no poder, agora faz. Ele não fazia as pessoas ter unção de leão, unção da cobra, unção do leopardo, unção de qualquer idiotice, agora faz. Mas não é o Espírito do Pai que mudou, é o Espírito de vocês. Sim. Né, amada? Exatamente. Não ficou mais novo, nem ficou mais velho. Aí já misturou. Agora, as estruturas sociais, Aí os não. ajuntamentos humanos, Isso aí não se comenta, isso é outro assunto, irmão Carlos. a capacidade de deslocamento, a capacidade de comunicação, a exigência das estruturas, das instituições, a exigência das pessoas, isso tudo mudou completamente. O que nós falamos aqui, irmão Carlos, e defendemos a tese de que não mudou, é a prática religiosa. Exato. Essa prática religiosa é certo ou errada? Errado. Errada. Ela não mudou. Ela apenas vai ganhando, como a Amadinha disse, ela vai tipo assim, ganhando formas e sendo mais anexadas coisas. Mas a essência não mudou. A essência é santuário terrestre, prática de culto divino, figura sacerdotal. Agora, hoje tem coreografia, Ministério da Dança, Ministério do Louvor, tem hora da palhaçada, que muitas igrejas já tem isso, que é a hora do stand-up, né, que é um cara falando piada ali no púlpito. Tem estilos de forró, axé, samba, gospel. Tem ritmos. Ritmos. Tem evoluções tipo de, vamos dizer, de circo, com a pessoa que enrola num pano e vai descendo, fazendo evoluções. Sim. Enquanto se canta, tem as virgens sacerdotais, né? Que É. fica ali com aqueles paninhos ali, fazendo aqueles troços ali enquanto se canta uma música. Tudo para a pessoa ver ali, é um espetáculo. Então isso tudo vai sendo agora anexado. Mas, de qualquer forma, a espinha dorsal, prática de culto divino, santuário terrestre e figura sacerdotal. É isso. Esses são os elementos que compõem a religião. Sim, Se não tiver isso, não é religião. é verdade. Né, amado? Aí Exato. você vai anexando. Para ter religião, você tem que ter o quê? Fiéis. Então, quando você sai na rua para evangelizar, você sai para catar fiéis para a sua denominação. Pra A ideia prendê-los no Marapu. é você cada vez mais associar pessoas a esse grupo de fiéis. Sim, Porque senão ela não existe. Né, amado? exato. Se não tiver fiéis, a igreja ficar sozinha, não vai ter razão de ter o templo, o culto, nada diz que o culto não é para Deus, é para os fiéis. Exato. Exigindo pessoas especializadas. Se o culto fosse para Deus, o pastor entrava lá naquela cabana satânica dele, nessa maldição chamada igreja, né, que eu chamo de prostíbulo, Sim. entrava lá e fazia o culto dele. Para que ele quer plateia para ver o culto dele? Ele que quer verdade. cultuar a Deus, vai lá e cultua. Vai lá e cultua. É. Você tem a casa de Deus, que é a igreja? Tem. Você tem o pastor que quer cultuar ele, vai lá e cultua. Para que tem o público lá? Muitos administradores. É tudo paradoxo, amado. E pra que isso? Isso Então, são coisas que o homem criou, já que teve essas mudanças, como ele está falando, ao longo dos tempos, de pessoas mais não sei o que lá, que precisa de tudo isso que ele está falando e vai falar mais, que ele está numerando todas, porque inventaram. Porque o que o Salvador ensinou não tinha nada disso. Não. Uma circulação de dinheiro bastante grande Esse é isso. para manter missões, para manter evangelismo, para mantermos muitos funcionários que muitas vezes nem são cristãos Esse em Mas a nossas igreja da igrejas, empresa tem que manter o salário. porque são lugares Empregados em muitas empresa. vezes grandes, que Employment. têm que ser Tem jeito. mantidos e geram emprego. E essas pessoas têm a sua carteirinha assinada, tem 13º, tem férias, Está trabalhando? tem recebendo. fundo de garantia.
elas têm um salário. Então, hoje, o sistema religioso é, assim, completamente diferente. Não, deixa eu te falar. Diferente do que foi o Salvador e o Paulo, sempre desde Gálatas ficou diferente. Isso aí não tem a dúvida. Verdade. Agora, diferente do processo religioso sacerdotal que matou o Salvador, vocês não são. A mesma Porque a espinha dorsal é a mesma. Né, amado? Exato. Porque as pessoas mudaram e as cidades mudaram. Paulo andava em lombo de É por isso que não pode ter esse modelo, porque o Criador não muda, a lei dele também não muda, e as práticas com relação a ele também nunca podem mudar do ser humano. Se eu pratico coisas que são dignas de quem segue o Salvador, amada, eu vou praticar hoje como eu praticava há milênios atrás. Eu não vou poder ter influências do mundo. Exatamente. Mas no momento que você entrega esse tipo de prática a uma instituição religiosa firmada no mundo, você vai ter que cambiar com o mundo. Por isso que nós defendemos que essa prática não é do Criador. Nunca Isso foi. é prática do mundo. Do mundo. É por isso que o mundo oferece a oportunidade. Você quer o quê? Você quer tomar um refrigerante? Vai no bar. Você quer brincar um pouco com as crianças? Vai no parque de diversão. Você quer ver os animais? Vai no zoológico. Tudo isso o sistema oferece. Agora, você quer servir a Deus? Vai na igreja. O sistema religioso é uma grande e rentável instituição. É óbvio que tem que ter essas mudanças que ele está enumerando. Claro, vai ter que acompanhar a evolução da humanidade. Agora, as coisas do Criador verdadeiramente de acordo com a Escritura não necessitam, não carecem, não passam por nada disso. Passam por nada porque disso. é uma relação mais íntima do que mulher com marido. Exatamente. É a relação pessoal de cada um com o pai. Com ele. Né, amado? Isso. Isso é dentro, não é de fora, não é externo. E é até bom para quem está assistindo dar uma analisada e ver as práticas do Salvador e dos seus apóstolos se tem a ver com essas práticas e mudanças que o irmão está citando. Exatamente. Aí, né? Aí vai saber. Será que o que o Salvador fez e o Paulo carecia agora de uma melhoria? Uma melhoria. Uma modificação? Né, amada? Por isso Mas que eu digo. eles ficam com o Evangelho de Gálatas. Por isso que eu digo, é tudo invencionice para engaiolar as pessoas do jeito que está em Jeremias. Exatamente. Quando eu falo Evangelho de Gálatas, eu não estou dizendo que é o que está no livro de Gálatas e que está certo cumprir, não. Eu digo dos povos daquela época, Assim. que Paulo denunciou dizendo, insensatos, mal vos deixei, vocês já saíram Já saíram. deste que ele ensina para outras boas novas. Mas eu digo que até mesmo se um anjo do céu disser coisas diferentes do que nós ensinamos, que seja maldição. Sim. E é esse evangelho maldito Está aí. que está aí. É um evangelho, uma pregação mentirosa, de um caminho que não leva ao Criador, mas leva à perdição, porque ele é constituído de prática de culto divino. Você vai cultuar a Deus em algum lugar. E esse lugar é um santuário terrestre, lá tem um oráculo. Então, é o mesmo modelo daquela época. Isso mesmo. Mulas, ou de cavalos, ou de camelos, e não havia celular, não havia telefone, não havia luz elétrica, não havia lâmpada. Que ele ensinou independente Não havia disso. nada. Imagina, amado, o Criador te ensinar alguma coisa hoje que tem prazo de validade. Olha, isso aqui Jesus está ensinando, vamos falar Jesus, né? Paulo está ensinando até que venha a tecnologia. Depois vocês têm que mudar. Tem que... Não, isso não tem. Não, é só... Isso aí é só na mente doentia, de pessoas doentes espiritualmente, como é o caso do irmão Carlos. Sim, infelizmente Né, ele está mesclando uma coisa com a outra, né? Tentando fundir para que os evangélicos continuem presos nos apriscos. Quando eu falo doente espiritualmente, eu quero que todos entendam que eu não estou xingando o irmão, nem acusando. Eu estou apenas falando uma realidade espiritual. Né, amada? Porque a gente tá vendo, ele tá colocando coisas Isso normais com coisas que não tem nada a ver com o Criador, né? É. Coisas humanas com coisas que não tem nada a ver. Que não tem a ver mesmo, e nem deveria ter até hoje. Sim. Você ir num lugar físico para dizer que está buscando Deus ali, não deveria ter, meu amado. Porque não tem esse modelo na Escritura. Não. Né, amada? Sim. O Salvador não ensinou isso. Ele nunca criou uma casa dessas, uma igreja dessa, um templo desse. Nunca instituiu uma denominação dessa. Nunca ele fez nada disso. E agora tem mais uma coisa. Nem mandou fazer. Se vai usar esses métodos que ele está falando, internet, telefone, celular, para falar, não é usar para anunciar as coisas do Criador, é uma coisa. Mas não para usar isso para dar respaldo à existência de qualquer instituição religiosa, seja ela qual for. Porque nessa hora pode vir um espertinho. Como é que é, Marinha?
Seus espertinhos. Ele fala isso, a gente ganha tanto carinho, a gente dele falar isso. Agora a gente tá falando isso direto. A gente ama ele, a gente São brinca, irmão muito Carlos, você não sabe. espertinhos. Quando a gente vê alguma coisa aí fora, assim, que a gente tá, né, Madinha? Com algum amigo, a gente fala espertinhos. Espertinhos vocês, não? Irmão, isso é carinho, irmão, cara. Vamos fazer o quê? A gente gosta do senhor, ué. Né, amado? Esse dia a gente falou com os amigos. A gente falou, Eles é. ficavam com a gente. Agora que eu esqueci, amada. Do quê? Minha alma ficou tão alegre, assim, da lembrança do nosso amado, né? De carinho por ele, que eu esqueci o que eu ia falar. Só viu mais um pouquinho o vídeo. Então, vamos embora. Tudo era completamente diferente. O sistema religioso hoje é realmente completamente diferente do sistema religioso de Jesus e de Paulo. Fechou? Fechou. O irmão Carlos está equivocado, irmão Carlos, que não existia sistema religioso na mente de Paulo, de Salvador. Eles não cumpriam nenhum preceito religioso, e é o que eu lembrei, amado. Ah, tá. Quando eu falei espertinho, eu lembrei agora. Sim. A gente usa a internet. Rubens, Elaine. Sim. Mas não é para nenhum preceito divino nem religioso. De forma alguma. Em que pese muitos irmãos que dizem que serão do sistema religioso, estão fazendo esses eles preceitos. fazem preceitos religiosos via internet. Via internet. É uma explicação que eu não sei como eles conseguem explicar isso. Também não sei. Mas... Com base na escritura. É. Mas eu e Rubens, meu amado, nós usamos a internet para nossa comunicação. Sim, para A gente alcançar comunica mais pessoas. através da internet a verdade. Exato. Mas não para a prática de culto divino, santuário terrestre Não. ou oráculo. O oráculo. Eu quero ver o seguinte, amado, o pessoal que eu não estou aqui condenando nem nada, cada um com seu cada um, mas quem faz culto ao vivo pela internet, quem faz essas práticas, Orações. como eles explicam que não estão no sistema religioso, se há agora vamos dizer, um santuário virtual terrestre, Santuário virtual terrestre. tá certo? Sim. E essa prática de culto divino. E necessariamente vai ter que haver um oráculo. É. Como alguém vai comandar isso? Então É. está ali todos os elementos. É verdade. Culto divino, santuário terrestre e oráculo. Sacerdote, é. Com o tempo, vai necessitar de algum tipo de dinheiro para alguma coisa. Pra alguma Inevitavelmente, Vai cair na mesma. vai a mesma coisa. Vai. Só que com a tecnologia apoiando. Apoiando, exatamente. É isso aí, irmão Carlos. Irmão Carlos, o Rubens, a Elaine, desde que nós aprendemos a verdade, cada vez mais, nós largamos essas práticas, irmão Carlos. Né, amada? Não tem prática religiosa nenhuma. Nenhuma nós entendemos. Só humana. Só humana. Agora, não queiram ser maliciosos e falaciosos dizendo que nós mudamos a doutrina. Isso Não, irmão Carlos, é equívoco. A gente nem toca, irmão Carlos. O senhor está totalmente equivocado. Nós não estamos falando, irmão Carlos, igual o senhor está falando. Nós estamos vendo essa cor aqui, nós estamos dizendo, por exemplo, até para poder ser leal, roxo. Nós estamos falando roxo. Entende? O senhor está falando preto. Eu estou dando uma razão para ele. Sim. Entende, amada? Sim. Mas o senhor não está achando que nós estamos falando preto igual o senhor está falando preto, não. Nós estamos falando roxo. É outra história, irmão Carlos. Sim. Nós aqui defendemos, irmão Carlos, e falamos que o sistema religioso é o sistema constituído de culto divino, santuário terrestre e oráculo, ou sacerdócio. Verdade. Né, amada? A Sim. figura sacerdotal. É isso que nós estamos falando. O Salvador não tinha nenhum desses três, nem Paulo. Então eles não eram de sistema religioso nenhum. Mas o senhor cismou que eles são do sistema religioso. Que tinha um sistema na época dele que é um pouco diferente do de hoje. É. Que hoje houve mudanças, né? Houve mudança. Ele quer dizer que esse sistema religioso que ele está inserido é o mesmo que Paulo estava. É. Mas se Paulo estava inserido nesse, qual era o pastor dele? Também gostaria disso. Sabe? Qual era o dia de culto na igreja dele, irmão Carlos? Qual era a igreja que ele frequentava? Isso que eu ia falar, quando ele fala o sistema religioso de Jesus, que foi o que ele falou, podem voltar ao vídeo. Qual era a igreja que Jesus ia? Qual era, né? Qual era a prática que ele fazia? Eu estava na Batista e lá recebia muitos missionários. Aí o missionário vinha para nossa igreja ali para ficar ali, sei lá o quê. Ali eu não sei o que, ele já estava tudo convertido, mas eles vinham. Aí, amado, eu pergunto, será que esse é o modelo de Paulo? O Paulo, ele ia visitar as igrejas nesse sentido de visitar lá uma igreja evangélica naquele local? Eu pergunto, se ele ia lá visitar uma igreja evangélica naquele local, quem botou a igreja lá? Espertinho, hein? Ai, que bonitinho. Não, meu amado, o modelo é outro, irmão Carlos. É o oposto. é mentira. E nós, cristãos evangélicos e também protestantes,
nós temos como base o cristocentrismo neotestamentário. Amada, às vezes a pessoa pergunta, mas Rubens, o Paulo ia visitar as igrejas? Não, ele ia formar igreja, formar pessoas, né? Instituição, meu amado. E mandava depois cartas para essas pessoas onde ele passou antes. Essa é a coisa que o Criador manda fazer. Sim. Não tinha uma instituição religiosa que Paulo criou, que é o modelo de hoje. O modelo que aquele não é esse, é outro, pô. E às vezes vem alguns espertinhos aí falando, não, mas Paulo não fundou as igrejas? Paulo não fundou religião, Paulo não fundou, vamos dizer, denominação, Paulo não fundou nada disso. Isso é tudo mentira que os caras contam. Nunca participou de nada disso. Ele só fazia o que nós fazemos aqui, você vê o tempo todo, já há 5 anos. Falando a verdade para as pessoas e um monte de gente que segue a verdade. Mas frequenta o quê? Vai aonde? Não vai a lugar nenhum. Né? Servem a Jesus para quê? Ele disse que não é servir, não disse que não veio para servir, mas para ser servido. Exato. Então você vê ele como, se não tem como servir a ele? Só apenas procura seguir o que ele mandou. Ele disse que não veio para ser servido, mas para servir. O livro de Atos dos Apóstolos, os evangelhos sinóticos, as epístolas, as cartas, Paulo, Tiago, João, Pedro, são a nossa base doutrinária. Então, nós não... Vai de mentira pra lá, irmão Carlos. O senhor sabe que não é, irmão Carlos. Coisa feia. Espertinhos, hein? O senhor fica tentando enganar nós, irmão Carlos. Vocês seguem o Constantino que inventou esse modelo, irmão Carlos. É a igreja que o senhor frequenta com aquelas cadeiras todas viradas para os fundos que vocês chamam de frente. Tudo equivocado, tudo louco. Tá lá no fundo e chama de frente. Chama de frente. Vai lá na frente, meu filho. Não, lá na frente é lá. A porta tá lá, moço. Não, mas você tá doido. Aqui é a casa de Deus. Na frente é lá. É mistério. Mistério de papai. Aí é a loucura. Ô, irmão Carlos. Fala sério, irmão Carlos. Quando entra nesses lugares, vê aquelas cadeiras viradas tudo ali para aquele lado, aquele altar, lá, aquele púlpito na frente. Irmão Carlos. Quem inventou isso, irmão Carlos? Não foi Constantino, não, irmão Carlos. Não tirou isso do mitraísmo, não, irmão Carlos. Né, amada? Complicado. Não. Ô, irmão Carlos. Isso lá, irmão. E todas as outras práticas que eles fazem lá dentro. Nada veio do Salvador. Não mudamos nada, nem poderíamos mudar coisa alguma. Agora... Só acrescentaram. Não é muita coisa acrescentaram. Acrescentaram no que, na verdade? Não, eles não têm a verdade, nunca tiveram. Acrescentaram no que Martim Lutero fez. Martim Lutero, se pudesse, torcia lá na tumba, assim, não, isso eu não aceito, isso eu não faria. Mas nem o que tá fazendo.